Olá, meus queridos amigos, vamos ao estudo da lição número 10, a parte de sábado, falando sobre esquecer ou lembrar. Deus pediu ao seu povo que eles se lembrem sempre e não se esqueçam. E o verso áureo está em Deuteronômio 8, verso 7, que diz assim: lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor, teu Deus, no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar. Rebelde foste contra o Senhor. É um verso assim um pouco duro, as palavras de Moisés, pedindo ao povo que se lembrasse de que haviam sido rebeldes contra Deus, e isso estava causando uma impaciência ali no líder Moisés. Lembrem-se que vocês foram rebeldes diante do Senhor, desde que vocês saíram do Egito até este lugar. Então, na Bíblia, podemos dizer que as pessoas podem se esquecer ou se lembrar de acordo com a conveniência. Como diz o escritor, assim como as misericórdias de Deus renovam-se cada manhã para o seu povo, devemos lembrar também que sua ira se renova sobre as manhãs, ou todas as manhãs, contra os perversos e os rebeldes. Nunca podemos esquecer disso. Ou nós somos do lado de Deus, ou somos rebeldes contra Deus. Moisés queria que o povo se lembrasse disso, porque a lembrança é algo que está assim dentro do nosso cotidiano. Nós nos lembramos, nos esquecemos facilmente. Eu tenho um sogro que está com Alzheimer e ele se esquece facilmente das coisas. Depois ele se lembra de coisas do passado. E então eu brinco com o pessoal, diz, ele está em 1980 agora. Agora ele está se lembrando do ano de 1990, 1965. Ele vai lembrando de coisas passadas. E parece que ele está vivendo aquele momento. O ser humano tem, infelizmente, essas situações de doença. Quando o bispo Beveridge era um bispo cristão, ele era muito querido pelas pessoas na Inglaterra e ele, infelizmente, foi acometido de Alzheimer. Não conhecia mais ninguém, não conhecia a sua esposa, não conhecia os seus filhos, não conhecia seus amigos. E um dia um amigo dele, muito pessoal, foi até lá com a esperança de que pelo menos ele se lembrasse num lampejo de consciência que pudesse lembrar-se dele. Ele conversou com ele, não adiantou. O bispo Beveridge não se lembrou do amigo. Mas o amigo olhou para ele e disse: meu querido amigo Beveridge, você sabe quem é Jesus Cristo? O olho do bispo se iluminou e disse: sim, eu sei quem é Jesus. É o meu grande amigo. Está comigo há mais de 90 anos. Como poderia esquecer-me dele? O amigo ficou emocionado. Nem a doença conseguiu apagar Jesus da mente daquele homem senil, já de idade. Por isso que a lembrança de Deus é uma lembrança que nos conforta e nos ajuda. Quando Davi estava com grandes problemas, ele sempre se lembrou daquilo que Deus fizera por ele no passado. Isso o animou em muitas lutas. Por isso que as palavras esquecer e lembrar estão muito ligadas ao cotidiano humano. Até tinha uma história de 3 irmãs que eram muito esquecidas. E uma delas estava lá em cima, no andar de cima do sobrado onde moravam, e estava na banheira e levantou-se, havia tomado banho, e ficou parada, um pé dentro da banheira e um pé fora, no tapete. Ela ficou pensando, disse: eu estou tomando banho ou estou saindo? Estou entrando ou estou saindo da banheira? E ficou naquela preocupação e gritou: Maria, me ajuda aqui que eu estou com uma dúvida muito grande. A Maria, a segunda irmã, subiu, parou no meio da escada e pensou: eu estou subindo ou estou descendo a escada? Que coisa! Ô Joana, me ajuda aqui, eu estou subindo ou estou descendo a escada? A irmã Joana pegou e fez aquele famoso, assim, desejo, né? Bateu na madeira, toque, 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 disse: isola, vocês duas estão de morte, hein? Joana parou um pouco e disse: ué, parece que tem alguém batendo na porta. Essa era pior do que as outras duas. Então, lembrar ou esquecer. Nós podemos nos lembrar de esquecer de muitas coisas. Deus pediu que nós nunca nos esquecêssemos das coisas que Ele fez por nós. É muito importante essa lembrança. Por isso que no livro de Deuteronômio, Moisés disse assim: então, somente para que vocês nunca se esqueçam das coisas que Deus fez. Guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que você não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos viram o Senhor fazer. Deuteronômio 4, verso 9. Para Deus, era importante manter diante do povo
todas as coisas que ele fez. Tanto que Deus disse, através de Moisés disse, olha, Deus pediu que vocês nunca se esqueçam das coisas que ele fez. Vocês têm que falar isso assentado na vossa casa, ao deitar ou levantar. Vocês têm que, até se for possível, amarrar na testa alguma coisa que faça lembrar das coisas que Deus fez para vocês. Nunca se esqueçam daquilo que Deus fez para vocês durante esse percurso do Egito até a Terra Prometida. Vocês têm que se lembrar para que as outras gerações possam continuar falando e nunca se esqueçam de que Deus é o grande benfeitor. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 294, ela diz o seguinte: os israelitas haviam sido especialmente advertidos a não perder de vista os mandamentos de Deus, em cuja obediência deviam encontrar força e bênção. As impressionantes cenas relacionadas com a libertação do cativeiro lá no Egito e a entrega da lei no Sinai não deviam ser jamais esquecidas. O que Deus fez no Egito para libertar o povo foi algo inesquecível. Aquelas pragas que afetaram os egípcios e não afetaram o povo de Deus, foi algo assim que eles nunca iriam esquecer. Os egípcios nunca iriam esquecer. E Deus pedia que o povo nunca se esquecesse, porque os egípcios chegaram a clamar a Moisés: pede ao vosso Deus para suspender essa praga, a praga dos piolhos, a praga das rãs, a praga das úlceras, a praga do mar, ou seja, do rio Nilo transformado em sangue, a praga das pedras grandes, saraiva de pedras, matando os animais. E por último, a praga da morte dos primogênitos. Isso foi inesquecível. As pessoas não poderiam se esquecer jamais. Hoje nós também corremos o risco de nos esquecer muito da forma como Deus tem guiado o seu povo, a forma como Deus tem nos ajudado como pessoas, como igreja. Nós podemos correr o risco de nos esquecermos e acharmos que tudo isso é uma coisa natural, que está acontecendo de forma natural em nossa vida, estamos levando a vida, Deus tem nos livrado, Deus tem colocado a sua bênção, tem nos dado subsistência. Quando você menos espera, uma bênção acontece para você, você não estava esperando, é a providência divina. Não podemos achar que tudo é obra do acaso. Temos que nos lembrar de que Deus é o grande mantenedor, Ele está nos ajudando na caminhada para a Canaã celestial. Por isso que Deus disse: Moisés, fala para o povo que nunca se esqueçam daquilo que eu fiz por eles até aqui. Moisés disse assim: vocês são rebeldes, foram rebeldes, nunca se esqueçam disso. Olha, se por um lado Deus estava dizendo para Moisés dizer ao povo que não se esquecessem do que Deus havia feito, por outro lado Moisés estava assim um pouco assim nervoso com eles, dizendo: não se esqueçam de que vocês foram rebeldes. Deus sempre foi bom. Lembrem-se disso, mas lembrem-se também que vocês foram rebeldes e teimosos, tá? Havia um senhor que vivia alcoolizado e numa noite envolveu-se numa briga. E esse homem acabou indo para o hospital e ali ele recebeu uma perfuração no abdômen. Isso acabou complicando a situação dele. Ele acabou pegando uma infecção geral. Uma bactéria muito poderosa acometeu esse homem e veio a óbito. Esse homem foi enterrado como indigente. Depois descobriu-se que esse homem ele era herdeiro de uma grande fortuna, mas ele havia brigado com a família. E quando alguém perguntava: e sua família? Ele dizia assim: não me fale da família. Eu quero esquecer que eu tive família um dia. E ele realmente fez questão de se esquecer de sua família por orgulho. Nunca quis pedir perdão, nunca quis se aproximar da família, viveu como indigente e morreu como indigente. Que pena quando a pessoa esquece a sua origem. Deus diz assim: não esqueçam que a origem de vocês é uma origem que veio de minhas mãos. E eu estou pronto a ajudar vocês. Por isso não se esqueçam de todos os benefícios que eu já fiz na sua vida. Deus é o nosso Pai. Ele nos recebe, nos ajuda, Ele nos guia na caminhada para o céu. E quando enfrentamos problemas, Ele está dizendo para nós assim: eu estou do seu lado. Um pastor disse assim: olha, quando eu era jovem eu passei por muitos problemas. E uma coisa que eu nunca vou me esquecer é que quando eu estava com grandes problemas, meu pai vinha, me abraçava e dizia assim: filho, conta com o papai. O papai está aqui para ajudar você no que puder. Ele disse: quantas vezes meu pai me ajudou. Eu nunca vou me esquecer disso. Ele dizia: eu tenho Deus como pai. Quando eu tenho um problema, eu peço que Deus me abrace. Eu tenho certeza que Ele vai solucionar o meu problema. Vamos estudar essa semana aqui, como Deus deseja que nós nos lembremos de coisas maravilhosas, nos esqueçamos daquilo que foi passado e que foi errado e que já está no passado. Deus disse: eu não me lembro dos vossos pecados. Deus disse: eu me lembro daquilo que vocês fazem de bom. E haja uma bênção para o nosso coração no estudo dessa semana e que possamos então entender a vontade divina para todos nós. Senhor Deus, obrigado, porque essa lição vai nos fazer lembrar do teu poder, da tua direção e da sua companhia. Vai nos fazer esquecer dos pecados que já foram cometidos e perdoados.
nos ajude na compreensão. Agradecemos pelo sábado, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que Deus abençoe. Um beijo no seu coração.